Eu encontrei uma ferramenta bem interessante esses dias, aí me perguntaram sobre como ela funciona, e é isso que eu vou explicar aqui bem rápido. Ela reduz a resolução de texturas prontas e aplica alguns efeitos. Vale deixar claro que ela é só um filtro, ela não ajuda a criar as texturas. Eu descobri essa ferramenta porque eu fiz esse cenário, mas eu queria reduzir a resolução sem deixar tudo borrado, porque se eu reduzo de qualquer jeito, o resultado fica bem feio. Foi procurando como fazer isso que eu encontrei a ferramenta. O link tá na descrição, é no geral bem intuitivo, então se quiser mexer logo é só visitar. E o resultado nesse cenário ficou assim. Essa é a metade da resolução e também com alguns efeitos aplicados. Dá pra ver que, por exemplo, algumas linhas desapareceram, porque a resolução tá muito baixa agora, então não dava pra representar essas linhas nela. Mas eu acho que faz parte do charme e fica legal o resultado mesmo assim. Isso aqui é um outro exemplo com uma resolução ainda menor e com mais efeitos aplicados. Então, a ferramenta é bem interessante. E funciona em tipo, vários tipos de modelo. Aqui eu fiz de forma bem sutil. Eu basicamente só reduzi a resolução pela metade. E ficou legal, sei lá. Mas onde realmente funciona bem é com modelos com uma pintura mais trabalhada. Então, por exemplo, essa ficou assim. E dá pra ver aqui claramente a limitação que faz nas cores. Ficou com um leve erro nessa parte da cor da pele iluminada, mas tem como editar isso fácil. Outro erro que apareceu foi esses quadrados pretos aqui. E isso apareceu porque na pintura tem a cor preta em volta das partes mapeadas. E dá pra resolver isso pintando um pouco em volta do mapeamento. Quando eu pinto as minhas texturas, eu já faço isso um pouco. Mas ainda assim apareceu na personagem porque a resolução, quanto menor, tipo, mais pega cor das partes em volta. Então é por isso que apareceu. Agora, sobre como a ferramenta funciona mesmo, eu vou usar esse carro de exemplo. Eu carreguei a imagem e esses menus eles são estranhos. Eu preciso apertar e segurar o mouse e largar na opção certa. É estranho, mas dá pra se acostumar. De padrão, tem esse antes e depois, e eles colocaram 64 por 64 a saída em pixels. Isso é porque está no absoluto. Então aqui dá para especificar o tamanho de textura final, mas eu gosto de usar o relativo. No relativo que eu coloco, por exemplo, 2.2 é a metade da textura atual. Então 4.4 é um quarto do tamanho da textura. E daria para parar por aqui já, e o resultado fica assim. No próximo menu tem os pontilhados. Sobre esses pontilhados, eu às vezes deixo sem nada, e às vezes eu deixo bastante. Eu, no geral, ainda estou descobrindo a ferramenta, então é só catucar e ver o que funciona para você. No próximo menu, esse é confuso, porque de padrão vem com essa paleta de cores aqui, e você escolhe, por exemplo, se você quer apenas 20 cores no modelo. E essa paleta tem como trocar ela para tipo ser otimizada e usar as cores apenas que estão nessa imagem. Eu mesmo não sei ainda muito bem como isso funciona, só sei que aqui é como se fosse uma paleta padrão e ela cria esse resultado. Mas se eu crio para gerar uma nova paleta, e aliás, às vezes buga o programa e tal, mas é só esperar. Se eu clico para gerar uma paleta, agora dá pra ver que essa amostra aqui tá tipo apenas usando cores bem parecidas com as cores que eu tinha na imagem. E eu não gosto do resultado, porque fica, tipo, bom demais. Fica como se não tivesse mais limitação de cor. Às vezes eu deixo com a paleta padrão, porque eu gosto dela. E nesse quarto menu dá pra alterar mais coisas também. Então é só catucar e ver se você gosta do resultado. E salvar como uma nova imagem. Alterar o nome, não faz a besteira que eu fiz e perder a imagem original pra sempre. Aí, por exemplo, esse aqui é outra versão do mesmo carro. E é isso, é assim que a ferramenta funciona. Agora, pode ser que você use ela e você não consiga ficar com os pixels bem claros assim, bem tipo nítido. Isso é porque tem alguns efeitos que vêm ativos de padrão em programas como o Blender, ou por exemplo Godot, Unreal, tanto faz. Eu uso o Blender antigo geralmente, mas eu acho que é errado ensinar no Blender antigo. Então no Blender novo, como você faz para texturas ficarem nítidas, é o seguinte. Eu troquei esse menu para UV, para poder conseguir carregar uma imagem qualquer. O cubo já tem um material por padrão.
eu troquei aqui para imagem, carreguei a imagem, e se eu troco a visualização com a tecla Z, dá pra ver que tá borrado. A opção que conserta isso é essa linear. Eu troco para segunda. E é isso. E na Godot eu carreguei a mesma imagem, eu vou colocar ela em um material novo. Isso aqui já automaticamente criou um material e colocou no lugar certo. E também tá borrado. A opção que conserta aqui é Sampling. E eu nem sei qual dessas nearest que é a mais recomendada, mas elas consertam. Vídeo bem rápido dessa vez, me deixa sabendo o que você achou dos resultados. Dos seus resultados também, se você usou a ferramenta. Se gostou, deixa um like, considere se inscrever e até a próxima.